continuação à nossa série de Sermão do Monte. Vamos fazer esse pão diário, dando a continuidade então ao texto de Martyn Lloyd-Jones. Permita-me, entretanto, que eu coloque como segue a situação. Não estamos expressando a verdade quando dizemos que muito dentre nós, na prática real de nosso ponto de vista da doutrina da graça, dificilmente levam a sério o claro ensino do nosso Senhor Jesus Cristo? Temos ressaltado de tal modo o ensino que tudo está alicerçado sobre a graça divina e que não deveríamos tentar imitar o exemplo de Cristo para que nos tornemos crentes que, virtualmente, chegamos à posição de ignorar totalmente os seus ensinamentos, dizendo que os mesmos não nos são obrigatórios, por estarmos debaixo da graça. Ora, pergunto a mim mesmo o quão seriamente consideramos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Penso que a melhor maneira de concentrarmos a atenção sobre essa questão consiste em examinar o Sermão do Monte. Indago qual é o nosso ponto de vista a respeito desse sermão. Suponhamos que, a esta altura, eu sugerisse que todos nós anotássemos no papel as nossas respostas para as perguntas seguintes. Que significa para nós o Sermão do Monte? Onde o mesmo participa da nossa vida diária e qual é o seu papel em nosso modo de pensar e em nossas atitudes? Qual é a nossa relação para com esse extraordinário sermão, o qual ocupa tão proeminente posição nesses 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus? Penso que descobriríamos que o resultado seria deveras interessante e até mesmo surpreendente. Sim, sabemos tudo a respeito das doutrinas da graça e do perdão e estamos olhando diretamente para Cristo. Mas aqui, nesses documentos que consideramos autoritativos, encontra-se o Sermão do Monte. Em nosso esquema, onde cabe o Sermão do Monte? É isso que compreendo por pano de fundo e introdução. Entretanto, vamos dar um passo avante, enfrentando juntos uma outra questão vital. A quem se destina esse Sermão do Monte? A quem ele é aplicável? Realmente, qual é o seu propósito? E qual é a sua relevância? Quanto a isso, tem havido certo número de opiniões conflitantes. Já houve o chamado ponto de vista do Evangelho social, no que diz respeito ao Sermão do Monte. Tudo se resume no seguinte, conforme a opinião de alguns. Esse sermão é tudo quanto realmente tem importância em todo o Novo Testamento. E aí reside a base do assim chamado Evangelho social. Dizem-nos que ali foram estabelecidos os princípios de acordo com os quais os homens deveriam viver. Pois tudo quanto teríamos de fazer seria aplicar o Sermão do Monte. Desarte, poderíamos inaugurar a terra, o reino de Deus. Seria descontinuados os conflitos armados e todas as nossas tribulações tornar-se-iam desnecessárias. Assim garante muito tipicamente o Evangelho social.
Mas não precisamos desperdiçar tempo com considerações sobre o mesmo. Já se tornou obsoleto. Só pode ser encontrado entre certas pessoas a quem eu poderia descrever como remanescentes e relíquias da mentalidade de 30 anos passados. As duas grandes guerras mundiais abalaram essa posição até os próprios alicerces. Por mais críticos que nos declaremos contra o movimento de Barth, no campo teológico, devido a certos aspectos, ainda assim temos de reconhecer o seguinte: ele fez o evangelho social parecer totalmente ridículo, de uma vez para sempre. Naturalmente, porém, a resposta real, que derruba por terra essa perspectiva do Sermão do Monte, é aquela que salienta que tal posição sempre ignorou as bem-aventuranças, ou seja, aquelas afirmações com as quais o Sermão do Monte tem início. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram. Conforme espero poder mostrar a você, essas afirmações indicam que ninguém pode viver por si mesmo o Sermão do Monte, sem a ajuda do alto. Os defensores do evangelho social têm ignorado convenientemente as bem-aventuranças. Em seguida passaram apressadamente a considerar as injunções pormenorizadas que ali existem e então disseram: isto é o Evangelho. Um outro ponto de vista, talvez um tanto mais sério para nós, é aquele que reputa o Sermão do Monte apenas uma elaboração ou exposição da lei mosaica. Nosso Senhor, afirmam os que pensam assim, percebeu que os fariseus, escribas, outros mestres do povo judeu estavam interpretando erroneamente a lei dada por Deus por intermédio de Moisés. E assim sendo, o que Cristo fez no Sermão do Monte foi elaborar e desdobrar a lei mosaica, conferindo-lhe um conteúdo espiritual mais elevado. Como é óbvio, esse ponto de vista é um tanto mais sério que o anterior. Contudo, sinto ser totalmente inadequado, nem que seja pela razão que também não empresta o devido valor às bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças, logo de saída, nos leva a um terreno que transcende totalmente a lei de Moisés. O Sermão do Monte expõe e explica a lei quanto a certos pontos, mas ultrapassa a mesma. O ponto de vista seguinte que desejo mencionar é aquele que poderíamos intitular de ponto de vista dispensacional do Sermão do Monte. Provavelmente muitos de vocês conhecem bem essa ideia. É a posição que tem sido popularizada em certas Bíblias. Nunca apreciei esses adjetivos, pois só existe uma Bíblia. Infelizmente, porém, nossa tendência é falar sobre a Bíblia deste ou aquele. Determinados ensinos se têm popularizado por esse intermédio, ensinando um ponto de vista dispensacional do Sermão do Monte e dizendo que ele não tem a mínima ligação com os crentes modernos. Dizem os tais que o nosso Senhor começou a pregar sobre o reino de Deus e que a pregação do Sermão do Monte tinha vinculações com a inauguração deste reino. Infelizmente, prosseguem eles, os judeus não creram na doutrina ensinada por Jesus. Isto posto, nosso Senhor viu-se incapacitado de estabelecer o reino e assim, quase como uma espécie de reflexão tardia, resolveu morrer na cruz. E mais tarde ainda, como outra reflexão tardia, idealizou a igreja
e toda a era da Igreja, um período que haveria de continuar até certo ponto na história. Mas então o Senhor retornará, a fim de inaugurar o reino, e será reintroduzido o Sermão do Monte. Esse é o ensino deles. Assevera virtualmente que o Sermão do Monte nada tem a ver conosco. Destinar-se-ia era do reino, destinar-se-ia ao povo para que Cristo estava pregando. E entrará novamente em vigor durante o milênio. Desarte, o Sermão do Monte seria a lei daquela época e do reino dos céus, nada tendo a ver em absoluto com os cristãos que viveram neste intervalo. Como é evidente para nós, essa opinião obriga-nos a pensar com seriedade, porquanto ou está com razão ou não está. De acordo com ela, eu não preciso ler o Sermão do Monte, não preciso preocupar-me com os seus preceitos, não preciso sentir-me condenado por não estar pondo em prática certas instruções, pois nada disso teria qualquer relevância para mim. Parece-me que a réplica a toda essa posição poderia ser expressa como segue: o Sermão do Monte foi pregado primária e especificamente para os discípulos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Mateus 5, 1-2. Vemos, pois, que o pressuposto é que esse sermão foi dirigido aos discípulos. Consideremos, por exemplo, as palavras que ele lhes dirigiu, quando disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Portanto, se esse sermão nada tem a ver com os crentes de hoje, também nunca deveríamos dizer que somos o sal da terra ou a luz do mundo, já que isso também não se aplicaria a nós. Antes, teve aplicação aos discípulos originais, e no futuro, aplicar-se-á a outras pessoas. Nesse interim, porém, nada teria a ver conosco. Por semelhante modo, deveríamos ignorar as graciosas promessas existentes neste sermão. Não é certo dizermos que devemos deixar nossa luz brilhar diante dos homens, a fim de que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai Celeste. Se o Sermão do Monte, em sua inteireza, não se aplica aos crentes modernos, então tudo quanto nele se encerra é irrelevante. Entretanto, é óbvio que nosso Senhor estava pregando àqueles homens e que lhes dizia o que lhes convinha fazer neste mundo, não somente enquanto ele se achava no mundo, mas também depois que ele se fosse embora. Esse sermão foi pregado a pessoas que deveriam pôr em prática as suas instruções, tanto naquele tempo como sempre. E não somente isso, para mim, uma outra importante consideração é que não existe ensino em contra disso no Sermão do Monte, que também não possa ser encontrado nas diversas epístolas do Novo Testamento. Prepare uma lista dos ensinamentos constantes do Sermão do Monte e em seguida leia as epístolas dos apóstolos. Você descobrirá que os ensinamentos do Sermão do Monte também figuram ali. Ora, todas essas epístolas destinam-se aos crentes de hoje e, por conseguinte, seus ensinamentos nelas existentes são os mesmos que aqueles do Sermão do Monte. É claro que as instruções deste último
visam igualmente aos crentes da atualidade. Este é um argumento importante que não pode ser dispensado, mas talvez seja possível exprimirmos ainda melhor esse pensamento. O Sermão do Monte não é outra coisa senão uma notável, grandiosa e perfeita elaboração daquilo que o nosso Senhor denominou de o seu novo mandamento. O seu novo mandamento era que nos amássemos uns aos outros da mesma maneira que Ele mesmo nos amou. O Sermão do Monte, pois, nada mais é do que uma grandiosa elaboração deste mandamento. Se pertencemos a Cristo e se nosso Senhor dirigiu essas instruções a nós, isto é, devemos amar-nos mutuamente, tal e qual Ele nos tem amado. Então, nesse sermão, nos é demonstrado como se pode realizar o feito. O ponto de vista dispensacional alicerça-se sobre um conceito equivocado do reino de Deus. É aí que surge a confusão. Naturalmente, concordo que o reino de Deus, em certo sentido, ainda não foi instaurado na terra. Esse é um reino ainda futuro, mas também é um reino que já vem, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Sim, o reino de Deus está em todo verdadeiro crente, está no seio da igreja. Equivale ao reinado de Deus, ao reinado de Cristo. E Cristo está reinando hoje em dia no coração de todo verdadeiro crente. Ele reina no seio da igreja, sempre que ela realmente o reconhece como seu Senhor. Assim, o reino já veio, o reino está vindo, o reino ainda virá. Jamais deveríamos olvidar desse fato. Onde quer que Cristo se encontre entronizado na posição de rei, até aí já chegou o reino de Deus. Desarte, apesar de não podermos dizer que ele já esteja governando a terra inteira no tempo presente, certamente ele já está reinando nos corações e nas vidas de todo o seu povo. Por conseguinte, pouca coisa é tão enganadora como dizer-se que o Sermão do Monte não tem qualquer vinculação com os crentes modernos. De fato, expressarei esta questão como segue. O Sermão do Monte destina-se ao povo cristão inteiro. Trata-se de uma perfeita representação da vida no reino de Deus. Ora, não embalo qualquer dúvidas em minha mente de que esse foi o motivo por que Mateus pôs o Sermão do Monte no princípio do Evangelho, que tem o seu nome. Todos concordam que Mateus estava escrevendo o seu Evangelho para os judeus, que de uma maneira muito especial, esse era o seu desejo fixo. Daí se deriva toda a sua ênfase sobre o reino dos céus. Porém, o que Mateus estava resolvido a salientar, por certo, era isto: os judeus faziam falsa e materialista ideia do reino. Pensavam que o Messias haveria de vir para conferir-lhes a emancipação política. Estavam aguardando alguém que os libertasse da servidão e do jugo impostos pelo Império Romano. Os judeus sempre conceberam o reino como algo externo, mecânico, militarista e materialista. Foi por esse motivo que Mateus apresentou o verdadeiro ensino a respeito do reino, logo nas primeiras páginas do seu Evangelho.
porque o grande propósito desse sermão é o de oferecer uma exposição do reino como uma realidade essencialmente espiritual. O reino é, antes de tudo, algo que está dentro de vós. Trata-se daquilo que governa e controla o coração, a mente e as atitudes do indivíduo. Longe de ser algo que conduz a grande poderio militar, destina-se aos humildes de espírito. Em outras palavras, o Sermão do Monte não nos é recomendado: vivei deste modo e vos torneis cristãos. Pelo contrário, somos ali ensinados: visto que sois cristãos, vivei deste modo. É este modo que os cristãos deveriam viver. Assim é que se espera que eles vivam.